passar só uma passagem rápida, uma lida e para terminar também, porque eu também não posso me estender muito mais. Eu preciso sair às 17 horas, tá certo? Aí eu vou terminar aqui, ver se alguém tiver mais alguma dúvida, tá bom? E o Felipe assume, até porque quem conhece mesmo aqui é o Felipe, eu sou só um aprendiz dessa história. Na verdade, eu sou só um aprendiz do Felipe. O Felipe é que sabe mesmo. Aqui tem uma vivência maior com essas questões teosóficas. Eu entrei na sociedade teosófica um dia desse, então, mas vamos lá. Para dar uma ideia aproximada das condições indispensáveis para que o estudo da sabedoria divina seja conduzido em segurança, observe, em segurança. Ou seja, sem que haja risco da magia divina dar lugar à negra, apresentaremos algumas das regras reservadas, familiares a todos os instrutores orientais. As poucas passagens que seguem foram escolhidas entre inúmeras outras, e sua explicação encontra-se entre parênteses. Vamos lá. O local escolhido para ministrar os ensinamentos não deve favorecer a distração da mente. Por outro lado, deve conter objetos de influência expansiva, influência magnética. As 5 cores sagradas, entre outras coisas, devem estar presentes no local, reunidas em um círculo. O ambiente precisa estar livre de quaisquer influências maléficas que possam pairar no ar. Antes que o discípulo seja autorizado a enfrentar-se cara a cara com o estudo, terá que adquirir noções preliminares na companhia seleta de outros discípulos leigos, cujo número deve ser ímpar. Antes que você, o professor, participe ao seu discípulo, que é o Lanu, as boas palavras do Laninho, permita que ele arranje o do Jeb, deverá cuidar para que a sua mente esteja purificada e em paz com tudo que o cerca, especialmente com os outros eus. Falei, corpo astral é vivo, corpo mental é vivo, a gente tem que... Se assim não for, as palavras da sabedoria espalhar-se-ão e serão levadas pelo vento. Ou seja, não assimilei, não entrei no coração. Durante o estudo, os upasakas devem se manter unidos com os dedos de uma mão. Você deverá gravar na mente deles que tudo quanto possa ferir um deles, ferirá os demais. E se o regozijo de um deles não produzir qualquer eco no seu dos demais, estarão ausentes as condições exigidas e será inútil prosseguir. Um corpo único, o próprio que se reflete na fraternidade. Os condiscípulos devem ser afinados pelo guru como as cordas de um alaúde. Embora cada uma delas seja diferente da outra, são capazes de emitir sons em total harmonia. Coletivamente, devem ser como um teclado, respondendo cada um deles ao seu mais leve toque. Desse modo, as mentes deles estarão abertas e as harmonias da sabedoria deverão vibrar feito conhecimento por todos, e cada um produzir efeitos agradáveis aos deuses invocados. Aqueles que desejam adquirir o saber acerca dos Siddhis, forças ocultas, devem renunciar a todas as pompas da vida e do mundo. Aí já começa a ficar mais difícil, né? Já começa a ficar mais difícil. Ninguém pode se gabar da diferença que os separa dos demais companheiros de estudo. Eu sou mais sábio, eu sou mais puro e agrado mais ao professor e à comunidade que o meu irmão, e ainda assim considerar-se um estudante, um upasaka, um Lanu. O pensamento deve estar voltado, antes de tudo, para o próprio coração, a fim de expulsar dali o menor pensamento de hostilidade contra qualquer ser vivo. Tem noção do que é isso? Ele, o coração, deve estar pleno de sentimentos, de sua não separação do resto dos seres e de tudo quanto existe na natureza. Praticamente tudo que eu falei aqui, mas de uma forma mais enigmática. Caso contrário, nenhum sucesso será alcançado. Um Lanu deve se precaver contra as influências externas atuantes, emanações magnéticas das criaturas vivas. Por essa razão, estando a sua natureza interior em harmonia com tudo que existe, deve cuidar de separar o seu corpo exterior de qualquer influência que não seja genuína. Ninguém mais, além dele, deve beber ou comer sua tigela. Deve-se evitar o contato pessoal tanto com o ser humano quanto com os animais. Deve-se evitar o contato pessoal tanto com o ser humano quanto com os animais. Isso dentro daquela atividade, daqueles itens iniciais. A mente deve permanecer vedada a tudo que não sejam as verdades universais da natureza, a fim de que a doutrina do coração não dê lugar à mera doutrina do olho, ou seja, um ritualismo exotérico vazio.
O discípulo não deve consumir nenhum alimento de origem animal, seja de qualquer espécie, nada que possui vida em si. Nem vinho, nem bebidas alcoólicas, nem ópio, pois tais substâncias são como lamaim, espíritos do mal, que se apossam no incauto, elas devoram o entendimento. A meditação, a abstinência, o cumprimento dos deveres morais, os pensamentos nobres, as boas ações e as palavras gentis, assim como a disposição necessária para o perfeito e total esquecimento do eu, são os meios mais eficazes para se alcançar o saber e receber a sabedoria superior. Somente pelo cumprimento rigoroso das regras precedentes é que um aluno pode esperar alcançar em boa hora os siddhis dos arhats, ou o aperfeiçoamento gradual que o leva a tornar-se uno com o todo universal. Essas 12 passagens foram extraídas de umas 73 regras, as quais seria inútil enumerar, já que são incompreensíveis no Ocidente. É um texto da Blavatsky chamado Ocultismo Prático e as Origens no Ritual e na Maçonaria. Certo? Uma vez eu tinha comentado acho que foi no primeiro dia, sobre viagem astral. Tá, a gente estava comentando sobre o corpo astral. Acho que foi, você não foi, tinha comentado sobre os perigos da viagem astral. Quais são esses perigos, assim, o que é que pode acontecer? Os retornos. Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso não, até porque eu não pesquiso muito isso, não é algo que eu não entro muito nisso. Eu não sou ocultista, tá? Eu já aviso. Isso daqui para mim está no universo da teoria. Eu não me considero uma pessoa em condição de alcançar isso. Por isso que a única coisa que eu trabalho prático na teosofia é mais na tendência de tentar controlar os meus ânimos externos. O meu sentimentos involutivos, do astral e do mental. Que é o que eu posso tentar fazer algumas meditações no sentido de tomar o autoconhecimento e tentar encontrar alguma vida interna divina em mim. Tentar tomar o controle dos meus próprios guias. É a única coisa que eu faço, a nível de ocultismo mesmo, tá certo? Então, assim, eu não trabalho em outros níveis, tá bom? Eu, particularmente. Porque tenho certos receios e quando eu leio um negócio desse aqui, eu começo a ter muito cuidado, certo? Mas até onde a gente sabe, entendeu? Por leituras e estudos que faz, é que é possível, dependendo da vibração que você tiver, você atrai para você seres do universo astral que vão ali te dar um acompanhamento e vão te perturbar. É mais ou menos coisa que o Felipe falou. Só que o Felipe, ele falou ali por cima, mas na verdade é que esse plano astral aí que nós estamos falando, ele é habitado por uma infinidade de seres que estão aqui agora, nós não estamos vendo. A linha evolutiva humana, ela tem várias linhas. A linha evolutiva da nossa cadeia terrestre tem outros seres. Nós somos seres humanos, estamos na linha evolutiva humana, mas existem outros, viu, que nós não estamos vendo. Existem outros. Não é à toa esses folclores de gnomo, de fada, essas coisas têm uma origem. Esses folclores, essas historinhas antigas, elas têm uma origem. Seres imateriais do ponto de vista dos nossos sentidos, que nós podemos alcançar hoje, porque talvez na sexta raça nós vamos desenvolver a clarividência, já vem desenvolvido, nós veremos melhor. Mas sim, nós somos hoje a quinta raça raiz desse momento da vida na planeta Terra, da cadeia evolutiva. Então, o que acontece? Nós não vemos, mas eles estão entre nós. Eles estão aí. E fora, formas de pensamento que nós criamos, e são criadas em massa. Um dos maiores males, eu falei da TV no começo, né? Um das maiores males, por que as pessoas estão tão tendentes à violência? Por que a violência está tão banalizada? Porque nós somos retroalimentados todo dia a partir de pensamentos e emoções relacionados com violência. Então nós estamos criando uma atmosfera densa de violência que está ao nosso redor e que nos atinge. Qualquer tipo de vibração que você entrar, que for perceptiva, ela vai te influenciar. E ela te perturba. Então você sente angústias, sente questões que você não se dá conta e às vezes pode ser de uma percepção tua com uma forma de pensamento. É a sintonia, né? É uma sintonia, uma vibração. A entrada no campo astral, você vai ter contato com isso muito mais. Esse é o perigo da viagem astral. Vai ter contato com isso e muito mais. Fora um troço chamado elementários. Queria nem saber o que é. São questões bem complicadas, não elementais, elementários. São coisas bem complicadinhas. Certo? Bem, amigos, por não. Essas normas, essas regras aí que você enumerou, são condições para se formar um grupo de estudo?
Aqui é um trabalho de ocultismo para trabalhar ocultismo em segurança, evitando que descambe para magia negra. Porque, entenda, desenvolver poder oculto é algo que se você buscar você vai conseguir. Hoje está acessível. Tem muita obra que era segredo, que hoje você encontra em livraria. E que se você fizer aquele exercício, você vai desenvolver. O problema é a tua intenção. O problema é esse. E dá para desenvolver. Isso daqui não é que você tem que fazer isso para desenvolver, não. Isso daqui são normas de segurança para não descambar para magia negra. Tá entendendo? A questão é essa. O que os adeptos fazem de seleção para testar um Shela, para ser instruído diretamente por ele, é mais por uma questão de uma busca moral para ele não repassar segredos e poderes e desenvolvimento de mistério da natureza, esclarecimento que dão poderes a esse Shela, poderes extra-humanos, entre aspas, a esses Shelas, e que eles não possam usar de forma equivocada. Mas isso não quer dizer que alguém possa descobri-los por si sós, não. Será um mistério de um Hitler aí? Não tem algo assim? Não sei, vai que tem. Por quê? Como é que um homem daquele, em pleno século XX, um dia desse, pega uma nação inteira, domina a nação inteira pelo verbo, olha o poder do verbo, da voz, domina a nação inteira e submete essa nação achando que está certo fazendo aquilo? Recente, a Alemanha. Uma nação altamente desenvolvida. Entenda apoio, achando tudo aquilo bonito. Será que não tem um poder oculto ali? Será que não é um mago negro? Não sei. Altamente desenvolvido. Talvez seja. Como se encaixa o hipnotismo nessa história toda? Tem o hipnotismo e tem o mesmerismo. Ele parte de um fluido. É um fluido que está relacionado com o nosso plano. É quase que físico. E que pode, na verdade, lhe tanto persuadir através da ação astral e mental, como te pode também atacar através do teu próprio plano, que é físico. Do duplo etérico, que é físico. A gente não vê, mas é físico. O plano físico tem o físico, a água, né? O líquido, né? O sólido, o líquido gasoso. Só vem 3, são 7. Nós só estamos vendo 3 aqui. Sólido, líquido e gasoso. Mas são 7. Cada plano de existência, na visão teosófica, existem 7. Então tem os 7 planos astrais. 7 subplanos astrais, 7 subplanos físicos, 7 subplanos mentais. Por aí vai. Então, essa é essa questão. Então, o mesmerismo, que é uma coisa que começou, ela começou a partir desse fluido vital que ele dizia. Então, ele conseguia manipular esse fluido vital e manipulava as pessoas, que era do Mesmer, que era um alemão. E daí que surgiu. E o hipnotismo se desenvolveu disso daí. Só que até onde eu sei, o hipnotismo ele ainda é capaz de entrar em outra linha, no astral e no mental. Porque ele desenvolveu mais. Pelo menos até onde eu sei. Pois não. Desculpa. No final do ano passado, aconteceu um caso daquele rapaz lá do Acre, né? Que ele tinha feito aqueles feitos na Bahia e tinha desaparecido. Sua opinião, somente, né? Ele mexeu com algo mais, assim, complicado ou foi por marketing? Eu não faço a mínima ideia, sinceramente. Não sei. Eu não acompanhei muito aquele caso. A gente não conhece. Eu estaria sendo leviano se eu opinasse sobre isso. Porque eu não conheço bem aquela história. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Daquilo ali, o que foi aquilo. Não faço. Meus amigos, eu realmente, como eu falei, né, eu preciso realmente sair 17 horas. São 10 para as 5. Se tiver mais alguma colocação, alguma situação, a gente poderia responder uma última posição, mas se caso contrário, a gente encerra por aqui. Agradeço aí a oportunidade. E agora vai começar a verdadeira aula aí com o Felipe, né? O nosso horário supostamente seria de 13 às 17. Então tá justo, perfeito. Eu agradeço, então. Obrigado. Na próxima aula. Mas caso alguém ainda queira continuar com umas perguntas, o Moisés, por questões profissionais, né, Moisés, tem que se ausentar. Na verdade não é mundana mesmo. É mundana, né? Só que está marcada com antecedência de um ano já. E qualquer coisa a gente pode ficar um pouco mais, tá? Ou então, se vocês também se derem por satisfeito, a gente também encerra. Fica a critério de vocês. Mas só queria saber com mais detalhes e mais firmeza esta, como se chama, essa coleção de livros, elas são fáceis de se encontrar em livrarias? assim, foi até uma falha nossa, porque como eu e ele, nós saímos desde 7 horas da manhã e não voltamos,
Nós temos uma livraria própria, a Editora Teosófica, da qual muitos desses livros são edições da própria editora, né? E algumas são vendidas em livrarias, outras não, né? Mas caso algum dos irmãos queira algum livro, pode entrar em contato com a gente, que a gente solicita. No próximo encontro eu vou trazer algumas edições para colocar aqui à venda, tá? O irmão Luiz não pôde vir, mas eu vou trazer alguns exemplares e o catálogo, que vocês podem estar dando uma olhada e fazendo o pedido caso queiram, né? Então tem, como é um campo esotérico, tem várias linhas de desenvolvimento. Temos livros de devoções, do puro ocultismo, né? Então fica muito a critério do que você, como Moisés diz, o que é que eu pesquiso dentro do campo esotérico? Eu pesquiso, minha linha de pesquisa é essa, né? Minha linha é essa, não, eu já gosto de trabalhar esse tema, o outro já gosta de outro tema, então tem isso no campo esotérico, né? A linha, o ocultismo é uma linha que tem dentro do esoterismo, né? De desenvolvimento, né? Espiritual. Certo. Muito obrigado. Eu agradecer Muito obrigado. a simpatia do nosso palestrante. Ficar até 10 da noite a gente agradecia, mas não pode. Mas é mudando mesmo, né? Mas eu já estava agendado. Eu queria ser palestrante sem dizer que eu não sabia e vim aqui. E saberem. Mas se alguém quiser fazer alguma questão, ou corroborar, ou falar, ou perguntar, fique à vontade. Eu pensei, eu não sei, você comentou algo sobre hipnose, você é bem especializado no assunto. Uma vez eu já vi um vídeo no YouTube sobre uma pessoa que pegou e deixou ela num looping. É na rua Gustavo Sampaio. Pois é, quando veio no posto ali, também você conhece, dobra. O posto está falando para lá, à esquerda. Era isso.